pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Eu vou trazer para vocês mais vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro e, como prometido, iremos para a parte 8 do Leitura Felina, lendo o emocionante livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. Então, vamos continuar de onde paramos, que é o capítulo 36, e ler mais 5, ou seja, 36, 37, 38, 39, até o capítulo 40. Então, vamos comigo nessa jornada, se acomode e fique confortável, pois você está na Leitura Felina, lendo livros sobre gatos. Vamos lá? Jazz ativado para de fundo para tornar nossa leitura ainda mais dinâmica. Então, vamos lá, capítulo 36, Gatos sem mais delongas. Bang, bang! Gato enfiou a cabeça para fora de sua casa de papelão. Ainda estava escuro lá fora. Faltavam ao menos algumas horas até amanhecer. Então, o que poderia ser aquela algazarra? Pelo som, parecia um bando de ratos vasculhando as latas de lixo. Se fossem mesmo um bando de ratos, talvez ele devesse investigar e se divertir um pouquinho. Fazia um tempo que não brincava de jogar o ratinho para o alto. O áudio está meio baixo, que tinha um problema do áudio, mas tudo bem. O barulho estava... Bang! Não, desculpa. Ele saiu de casa esgueirando-se, tomando o cuidado de se manter próximo ao chão, caso houvesse algum perigo. Seu olhar disparou até as latas de lixo. Nada parecia fora do lugar. Talvez não houvesse nenhum rato ali, Talvez não houvesse rato nenhum por ali, afinal. Que decepção. Bang! O barulho estava vindo da calçada. Ele olhou de relance para a esquerda e viu alguém apoiando no portão do beco. Julgando pelo cabelo longo e comprido e o vestido, supôs que fosse uma mulher. Gato empinou o focinho e farejou. Estranho. O cheiro dela era muitíssimo parecido com o da moça arco-íris. O aroma de pelos de gato, a intensidade defumada de pó de café e o perfume do shampoo dela, que lembrava as ervas de veranis que as pessoas cultivavam em vasos em suas varandas. Também havia um outro cheiro, que parecia ser de fruta podre ou algo parecido. Vendo de costas, a aparência não tinha nada a ver com a dela, e a forma com que a pessoa estava agindo certamente também era diferente. Ela se movia do mesmo jeito que as pessoas que ele via cambaleando pelas ruas, como se não tivessem controle nenhum do próprio corpo. Às vezes, ele chegava a testemunhá-las vomitando dentro de latas de lixo ou até em si mesmas. A mulher voltou a se mover, revirando a bolsa até que algumas coisas começaram a cair no chão. Então, ela puxou um pedaço de papel amassado e uma caneta, e rabiscou algo no papel apoiado na palma oscilante de sua mão. Quem quer que fosse, aquela pessoa claramente estava um caos. Sorrateiro, o gato foi silenciosamente até o lado do portão, encoberto pela sombra da cerca viva. Ela não conseguiria vê-lo ali, mesmo estando bem próxima. De repente, a mulher voltou a se afastar do portão com dificuldade. Dessa vez, ela conseguiu ficar de pé sem cambalear para trás. Por um momento, ela virou o rosto e Gato conseguiu dar uma boa olhada. Era mesmo a moça arco-íris. Ele a observou cambalear até o vaso de flores de seu vizinho e puxar uma pedra dele. Então, retrocedeu na direção da cerca viva, colocando um papel na calçada com a pedra por cima. Depois de alguns minutos, partiu devagar rua fora, feito uma daquelas baratas feridas com que o gato brincava de vez em quando. Conforme a observava, se afastar cada vez mais, Gato não pôde deixar de se preocupar com ela. Obviamente, a mulher estava em um estado vulnerável. Ele precisava garantir que ela ficaria bem. Então decidiu segui-la, ao menos até a esquina onde ficava a mercearia. Depois de lá, atravessaria a rua e chegaria ao apartamento onde morava. Gato tomou cuidado para ficar longe de carros. Já tinha visto criaturas demais serem atropeladas ao longo dos anos.
outros gatos de rua, ratos, pombos, baratas e certas vezes até mesmo um esquilo que tinha se afastado do parque de alguma maneira. Ele se pôs a andar em meio aos arbustos, mantendo-se próximo aos prédios para tirar vantagem das sombras. Não queria que ela ouvisse. Só queria que ela voltasse à segurança da própria casa, para poder dormir e acordar normalmente. A moça arco-íris estava a uns bons metros à sua frente. Era melhor assim. Daquela distância, ele conseguiria ficar de olho nela sem ser detectado. A maneira com que ela estava andando era preocupante, zigue-zagueando de um lado para o outro, cambaleando e quase tropeçando nos próprios pés. Não havia quase ninguém na calçada, mas, a certo ponto, o entregador se aproximou dela e disse algo. Talvez também quisesse confirmar se ela estava bem, mas ela murmurou algo e dispensou. O cara deu de ombros e voltou a cuidar da própria vida. Quando alcançaram a mercearia, a moça arco-íris ainda não estava agindo nem perto do normal. Ficou parada na esquina confusa, olhando para um lado e para o outro, como se tivesse esquecido como atravessar a rua. Gato pulou sobre o banco. Depois do que apareceu uma eternidade, ele finalmente colocou um pé na rua, vacilando um pouquinho antes de se equilibrar. Os olhos de Gato se arregalaram, seu coração acelerando dentro do peito. Quando ela chegou ao meio da rua, parou de andar, quase derrubando a bolsa. Um táxi deu uma guinada em torno dela, apertando a buzina odiosamente. Ela nem sequer notou. Mais 3, 4 passos e ela estaria do outro lado. Um furgão apareceu acelerando na direção dela. No último instante, o veículo parou, os freios guinchando quando ela deu o último passo. Presta atenção, moça! O motorista gritou furioso. O pé dela tocou o meio-fio. Ufa, estava segura. Exceto pelo fato de ainda não estar prestando muita atenção. Ela pisou em uma grade de ventilação e o salto do sapato ficou preso em uma das aberturas. Imediatamente ela perdeu o equilíbrio, despencando para frente com os braços erguidos. Left! A moça arco-íris caiu de cara no chão. Infelizmente não havia nada que Gato pudesse fazer para ajudá-la. Será que estava bem? Estaria machucada? Gato nunca tinha se sentido tão impotente. Tudo o que podia fazer era vigiá-la e esperar alguém viesse resgatar. Ah, espera aí! Um cara estava se aproximando. Ele usava aqueles moletões e jeans preto que alguns dos jovens da vizinhança vestiam. Quando chegou ao ponto onde estavam os pés delas, ele olhou de um lado para o outro e então para trás, parecendo daqueles corvos suspeitos do parque que estavam sempre tramando alguma coisa. Gato saltou do banco e correu até meio-fio, exatamente quando o homem se abaixou e colocou a mão na coxa nua dela, onde o vestido havia levantado. Não. Esse homem, esse canalha não estava ali para ajudar. Ele ia machucá-la, ia se aproveitar dela. Gato não poderia deixar que aquilo acontecesse. Não com sua moça arco-íris, sua amada pessoa. Suas patas tremiam quando ele desceu do meio-fio, olhando para os dois lados. Não havia nenhum carro à vista. Vai, gato, vai! Ele encorajou a si mesmo, pulando na rua como uma onça perseguindo sua presa. Ele correu e correu e correu. Tudo de um lado e do outro era um borrão. Seu coração batia tão rápido que parecia que explodiria e sairia do peito. Bip! Um carro parou a menos de 1 metro de Gato e os freios guinchando. Instintivamente ele disparou para o lado e rolou no chão. Bip! O carro buzinou mais uma vez. Gato se ergueu aos tropeços, as patas deslizando por alguns segundos, até ele conseguir impeto bastante para voltar a correr. Rápido, Gato! Não era mais apenas questão de salvar a moça arco-íris. Era também para salvar a própria vida. Corra, corra, corra! O meio-fio do outro lado estava próximo. Quase conseguia tocá-lo. Apenas mais alguns passos e ele saltou com todas as forças contra uma bicicleta. Passou zunindo, raspando a ponta de sua cauda. Finalmente, Gato aterrissou na calçada. Ufa. Mesmo querendo muito parar e descansar depois do súbito traumático, a moça arco-íris estava em perigo. A mão do homem estava subindo cada vez mais pela perna dela.
É agora ou nunca. Gato grunhiu e chiou todas as forças antes de investir na direção do homem, com as costas arqueadas, as presas expostas, as garras estendidas e os pelos em pé, preparando-se para lutar. O homem afastou a mão do corpo da moça arco-íris e virou a cabeça de supetão, justamente quando o gato se lançava sobre ele, arranhando a lateral de seu rosto. Que merda é essa? O homem estendeu o braço defensivamente, empurrando o gato de lado. Mas Gato tinha adrenalina demais percorrendo seu pequeno corpo. Ele voltou a saltar no homem, sibilando ainda mais alto ao mirar no punho dele, mordendo até sentir gosto de sangue. Caramba! O homem gritou novamente, agarrando Gato pelo pescoço com a outra mão e apertando com força. Apesar de querer manter as presas afiadas na pele daquele homem ruim, Gato sentia seus olhos ficando salientes, sua respiração se esgotando. Ele afrouxou a mandíbula e soltou. Pef! O homem o deixou cair no concreto duro. Gato estava zonzo demais para correr. Algo que precisava ser feito o mais rápido possível, pois sua visão periférica borrada conseguia ver um tênis vermelho e branco prestes a pisoteá-lo. Pare, agora mesmo! Vou chamar a polícia! A voz de uma mulher gritou. O homem recuou a perna e olhou por cima do ombro para a garota que estava em pé, o celular à orelha. Socorro! Tem uma agressão acontecendo na Avenida St. Mark's, perto do The Pony Diner. Venham rápido! Ela falou no celular em voz alta. O homem saiu correndo sem dizer uma palavra. Gato se ergueu da calçada, com as patas bambas, a visão voltando a entrar em foco. A jovem com o celular avançou alguns passos, hiperventilando. Então olhou ao redor, como se estivesse procurando ajuda, mas não havia ninguém por perto. Era apenas ela, a moça arco-íris e Gato. Ela olhou de relance para a moça arco-íris e então para Gato. Mesmo na escuridão, ele enxergava que os olhos dela eram azuis. Conseguia ver que estavam assustados. Continuando. Os olhos dela eram azuis. Conseguia ver que estavam assustados. Conseguia vislumbrar a gentileza neles. Essa garota, essa jovem, ajudaria a moça arco-íris. Gato tivera o suficiente de heroísmo. Tudo o que queria era atravessar a rua e voltar para sua casa correndo, onde se esconderia até que o sol nascesse. Ele olhou de relance para a moça arco-íris, mais uma vez antes de fugir para o meio-fio. Espera, você está bem? A jovem gritou enquanto ele fugia. Mas Gato não estava a fim de conversa, nem mesmo com uma garota gentil como ela. Ele olhou para os dois lados mais uma vez, dessa vez garantindo que não havia nenhum carro, caminhão ou bicicleta, antes de disparar de volta para a segurança de sua rua. Capítulo 37, Lily, da visão da Lily. Em noites em que a Lily não conseguia dormir, ela saía para caminhar. Sabia que não era a melhor das ideias, já que estava em Nova York. Provavelmente havia ladrões, abusadores e sequestradores em cada esquina. Ela tentava não pensar nisso. Em vez disso, imaginava que tinha voltado para casa. Estava passeando em sua cidadezinha, banhada pelo luar enquanto ouvia o farfalhar das árvores de magnólia perfumadas. Mesmo estando feliz morando em outro lugar, parte dela sentia falta de sua vida antiga. Conforto, a familiaridade, a segurança. Acima de tudo, ela sentia saudade do pai. Conhecer Bong no cemitério a tinha feito perceber o quanto sentia falta de uma figura paterna. Precisava de alguém em quem se apoiar, alguém que lhe desse conselhos, alguém que a ouvisse sem julgamentos. A última coisa que esperava era topar com um crime em andamento durante uma de suas caminhadas à noite. Mas lá estava ela, absolutamente atordoada, fitando uma mulher caída de bruços em uma grade do metrô. O homem estava ao lado dela, com sangue pingando no rosto, e um gato preto se encolhia abaixo dele. Sem nem que pensar, ela gritou: "Pare, agora mesmo, vou chamar a polícia!" Então, tudo meio que virou um borrão. Suas mãos estavam trêmulas demais para digitar o número da emergência, mas ela precisava fazer alguma coisa. "Socorro, tem uma agressão acontecendo na Avenida St. Mark's,
Perto do Nippon Diner, venha rápido, ela disse como se falasse ao telefone blefando. O homem saiu em disparada rua fora, graças a Deus. A mulher se mexeu um pouco, ainda estava viva. O gato se ergueu da calçada. Ele a encarou e lhe devolveu o olhar. Antes que pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, o bicho correu para o meio-fio para fugir. Espera, você está bem? Lily gritou sem pensar. O gato não respondeu. É claro que não. Era um gato. Ela observou atravessar a rua correndo, desaparecendo de vista na metade do quarteirão. Claramente ele estava bem. Ela recuperou o fôlego, os ombros relaxando. Seu coração continua batendo rápido demais e a ponta dos dedos estavam dormentes de tanto apertar o celular. Desde que tinha começado a morar no Brooklyn, nada parecido com aquilo havia acontecido. É claro, ele tinha consciência de que poderia acontecer, mas nada preparara para aquele momento. Por um instante, Lily sentiu-se um pouco fraca, mas ainda havia a mulher. Precisava garantir que ela estava bem. Moça, você está machucada? Ela perguntou. A mulher resmungou. Devo ligar para a emergência? Você precisa de uma ambulância? A mulher se mexeu e voltou a grunhir. Lily se virou ao redor, procurando alguém para lhe ajudar. Não havia ninguém. Ela se ajoelhou na calçada e se esticou para tocar o ombro da mulher. Acho que eu estou bem. Tá tudo bem. Só preciso de ajuda para levantar. A mulher disse, virando-se para ela com mais um grunhido. Lily arfou, porque a mulher não era uma estranha qualquer. Era sua irmã, Núria. O momento se passou enquanto ela se recuperava do choque. Tem certeza de que você está bem? Aquele cara... Ele te machucou? Núria se retraiu. Mesmo em meio às sombras, Lily via que suas bochechas estavam em um tom escarlate. Não, na verdade. Mas fico feliz por você ter aparecido e espantado ele. Bom, para ser franca, acho que não fui eu que salvei o dia. Tinha um gato aqui. O rosto e o braço do homem estavam cheios de arranhões e... Núria ergueu o peito desajeitada. Um gato? Que gato? Onde? Era um gato preto. Ele correu para o outro lado da rua. Não se preocupe, acho que ele não estava machucado. Tem certeza? Lily assentiu. Tenho sim. Núria soltou o ar. Não acredito nisso. Vem cá, vou te ajudar a se levantar. Lily segurou as axilas de Núria. Vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. Ela tensionou o torso e as pernas e puxou toda a força que tinha. É verdade que era um pouco baixinha, mas também era surpreendentemente forte. Os anos como líder de torcida haviam lhe concedido a força abdominal de uma atleta de elite. Com a ajuda de Lily, Núria se ergueu do chão devagar. Oh, obrigada. Meu sapato ficou preso na grade e eu bebi um pouquinho demais. Núria admitiu, o rosto corado e suado. Ele continuou segurando o antebraço dela caso ela tombasse de novo. Está tudo bem, todo mundo já passou por isso. Mas era mentira. Para o desgosto de seus colegas de apartamento, Lily não bebia. Nas festas do colegial, ela bebericava refrigerante ou água de um copo plástico, fingindo beber álcool como todos os outros. Desde que se entendia como gente, a mãe era uma alcoólatra funcional. Lily não queria correr o risco de ficar igual a ela. Bom, acho melhor ir para casa agora e dormir para me recuperar, Núria disse com um sorriso acanhado. Espera, acho que não é uma boa ideia você voltar andando sozinha. Ele examinou o rosto dela. Além do mais, acho que você está sangrando, ela disse, apontando para a testa de Núria. Núria ergueu uma das mãos e tocou a testa com os dedos, fazendo careta com o contato. Ótimo. Acho que eu deveria ficar com você, até que esteja em segurança. Está tudo bem, sério, eu dou conta. Não, eu insisto. Núria relaxou, deixando que Lily a sustentasse. Certo, obrigada. Acho que só não estou acostumada à gentileza de estranhos, ela falou. Lily se encolheu. Queria tanto dizer a Núria que não era uma estranha, que era sua irmã mais nova, mas não podia fazer isso. Não ainda. Ei, eu não te conheço? Núria encarou Lily, os olhos estreitos. A rua estava tão silenciosa que Lily teve medo de que Núria ouvisse que seu coração estava acelerado. Sim, eu trabalho no futsal.
Acho que passei suas compras algumas vezes, ela murmurou. É você quem compra um monte de comida para gato, não é? Ah, eu mesma. Um mundo pequeno, Lily falou. De fato, era um mundo pequeno. Quais eram as chances de Lily estar naquela rua, naquele exato momento para ajudá-la? Seria a maneira do universo de uni-las? Ou apenas uma coincidência estranha? Elas caminharam devagar pela rua. De vez em quando, Núria cambaleava um pouco. Perdão. Depois de 10 minutos andando, parando, andando e parando, detiveram-se à frente de um prédio de 4 andares. É aqui que você mora? Lily perguntou. É, no segundo andar. Lily espiou através do vidro da entrada. Tem elevador? Não, mas tá tudo bem. Consigo subir sozinha. Já te incomodei bastante, Núria disse. Não tem problema, sério. Eu não me incomodo. Lily estendeu a mão. Passa as chaves pra cá. Núria puxou as chaves da bolsa. Um olho titilante único por um chaveiro de um gato que parecia um naco de pão. Lily destrancou a porta e as guiou pela entrada. As escadas eram quase estreitas demais para 2 pessoas lado a lado, mas elas deram um jeito de subir cambaleando, com Núria segurando o corrimão com a mão direita e apertando o braço de Lily com a esquerda. É aqui, Núria disse, indicando uma porta de cor azul cobalto. Lily a destrancou e abriu com um empurrão. Imediatamente foi abordada por 3 gatos gigantes. Ah, olá! Ela cumprimentou enquanto eles se esfregavam e pulavam em suas pernas. São sempre simpáticos assim? Basicamente, qualquer um que apareça aqui já está valendo. Entregadores, o pessoal da manutenção do prédio, funcionários do censo, testemunhas de Jeová, ladrões, assassinos, o que for, Núria falou. Lily via que ela estava mais alerta, menos estável. Não queria deixá-la ainda. Queria ver o que havia dentro do apartamento, aprender mais sobre a irmã. Vamos lá, me deixe dar uma olhada na sua testa. Fiz um curso de primeiros socorros no colegial, ela disse. Ah, minha nossa, meu apartamento é uma bagunça. Já te incomodeu bastante por uma noite, Núria respondeu. Sério, não tem nenhum problema. Nunca me diverti tanto desde que me mudei para cá. Lily apertou o interruptor ao lado da porta e as conduziu para dentro, como se morasse ali. Não demorou para passarem pela entrada minúscula que levava à kitnet. Por um momento ficaram hesitando ao lado da geladeira enquanto Lily assimilava o cômodo. Eu te avisei, Núria disse com um sorriso constrangido. Não, eu achei legal, adorei sua concha. E suas janelas devem bater bastante luz aqui. Lily apontou para o sofá de 2 lugares. Vá se sentar, vou buscar alguns materiais de primeiros socorros no banheiro. Núria mancou até o sofá, os 3 gatos aglomerando-se em torno de suas pernas como safadas famintas. Ela se deixou cair como um resmungo. Deve ter um pouco de água oxigenada, algodão e curativos debaixo da pia, ela falou. Mas Lily já estava no banheiro, agarrando os itens mencionados. Quando voltou a se endireitar, não conseguia evitar dar uma olhada ao seu redor. Havia frascos de shampoo e condicionador com cheiro de alecrim nas prateleiras do chuveiro, bem como um barbeador velho e enferrujado e um sabonete. Na pia, um frasco de sabão de castela líquido para mãos, uma escova de dentes de madeira e um tubo de pasta de dentes de óleo de coco. Ela abriu o armário espelhado, esperando encontrar um punhado de remédios, mas só viu um fio dental, um frasco de melatonina e alguns óleos essenciais. Achou as coisas? Núria perguntou do outro cômodo. Achei, só estou usando o banheiro. Ele acionou a descarga do vaso, mesmo não o tendo usado. Então voltou para a sala, segurando os itens. Infelizmente, os gatos já haviam dominado o pequeno sofá. Ela ficou parada em pé, desajeitada, enquanto o Núria os manejava para o chão. Foi mal. Tá na cara que este é o apartamento deles. Não meu, Núria disse. Ele se sentou. Não se preocupe, eu entendo. Meu pai amava gatos, mas minha mãe era alérgica. Então nunca tivemos nenhum em casa. Mas de vez em quando ele me levava a um cat café na cidade. Núria franziu a testa. Droga! Será que ela tinha falado demais? Lily não teve a intenção de mencionar o pai delas. Havia escapado de sua boca feito um espaguete rebelde. Sem dizer mais nada,
Ela colocou um pouco de água oxigenada em um dos chumaços de algodão e se pôs a tocar a testa de Núria com ele. Lily olhou de relance para os braços e as pernas da irmã, conferindo se havia algum outro corte ou arranhão. Seu joelho, ela disse apontando o joelho esquerdo de Núria. Núria olhou para baixo e se assustou com o machucado que sangrava ali. Ela se moveu, aproximando-se da beirada do sofá para que Lily tivesse melhor acesso, e a observou aplicar água oxigenada com gentileza. Você é boa nisso, deveria ser enfermeira. Lily deu de ombros. Não sou muito boa com os estudos. Ela deixou os chumaços de algodão de lado e passou a aplicar os curativos nos pontos necessários. Pronto, deve ficar tudo bem agora. Você provavelmente vai sentir dor amanhã. Se tiver uma bolsa de gelo, pode ser uma boa ideia usar. Ela falou, ficando de pé e indo até a cozinha para lavar as mãos. Núria sorriu. Obrigada. Ela fez uma pausa tentando lembrar-se. Ele havia falado o próprio nome. Lily? Obrigada, Lily. Eu sou a Núria. Porém, é claro, Lily já sabia o nome da irmã. Capítulo 38 de Bong. Eram quase 10 da manhã. Bong estava na frente da mercearia esperando. Não soubera exatamente como se vestir para essa missão misteriosa em que ajudaria Omar. Então optou por algo prático. Camisa polo azul de tecido leve, bermuda gargo e seus fiéis tênis de caminhada. Também tinha um boné enfiado no bolso caso fizesse sol. Bong encarou um lado da rua, depois o outro. Ainda nem sinal de Omar. Será que tinha confundido o dia e horário? Sempre havia sido com Chita a monitorar seus compromissos. Ele era esquecido, o que já tinha se provado problemático em situações anteriores. Atualmente, contudo, mal tinha coisas a fazer além de trabalhar, ir à igreja e visitar o cemitério. Bong não sentiu nenhuma necessidade verdadeira de se organizar em algum tipo de agenda. Suspirando, enxugou o suor da testa com um lenço. Mais uma vez conferiu o relógio do pulso. Era 10h05. Mais 5 minutos ele desistiria de esperar. Bip, bip. Uma perua verde antiga da Volvo parou à sua frente. A janela do passageiro foi abaixada, revelando um Omar de expressão jovial. Bom dia, Bong. Desculpa por ter deixado de esperar, ele disse. Sem problemas. Bong respondeu. Ele abriu a porta traseira e entrou no veículo. Omar se esticou para apertar sua mão. Obrigado por vir, agradeço de verdade. Omar deu um sorriso caloroso. Não há de que, fico feliz em ajudar. Omar pousou a mão no ombro do motorista. Este é o Carl, meu companheiro. Ele será o nosso motorista hoje. Carl revirou os olhos para ele antes de se virar para olhar Bong por cima do ombro. Não ligue para ele, eu só vim pelo... Shhh! Omar deu tapinha na perna dele. Nenhuma palavra até a gente chegar lá. Bong franziu a testa. Estava ainda mais confuso do que antes. Se iam transportar móveis, entregar alguma coisa ou fazer alguma outra tarefa braçal que exigisse 3 pessoas. Por que tanto segredo? Contudo, mesmo confuso e inseguro, havia uma pequena parte dele que estava gostando daquilo. Era a primeira vez em muito tempo que Bong se sentia necessário. Quando as filhas ainda moravam por perto, ele costumava ir até a casa delas para ajudar com pequenos serviços, consertar vazamentos, aplicar óleo em uma porta ou janela que rangia, repintar uma parede aqui e ali. Ele se sentia útil, mas hoje em dia, não mais. Então, Bong, deixe-me fazer uma pergunta. Você é aventureiro? Alguém que adora adrenalina, talvez? Carl deixou escapar. Bong estava olhando pela janela. Assim que ouviu as palavras de Carl, contudo, desviou o olhar para a frente do carro, flagrando Omar olhando feio para o outro homem. Bom, hoje em dia não muito. Mas quando era mais jovem, eu escalava montanhas e ia pescar na província onde morava. Até uma moto da Honda que usava em manilha para evitar o trânsito. Tinha até uma moto da Honda que usava em manilha para evitar o trânsito. Minha esposa Conchita odiava. Ele disse dando uma risadinha. Bom, você é homem melhor do que eu. E a minha aventura foi passear em feiras livres em Paris para um cliente. Foi desgastante, Carl disse dramático. Osmal espiou por cima do banco para poder encarar Bong. O Carl era assistente de um dos maiores designers de interiores da cidade. Para ele, se aventurar é pechintar. Mesmo que os clientes dele morem em casas milionárias, ele explicou, revirando os olhos. E daí, tem algo de errado nisso? Carl retrucou com um suspiro zangado.
Só porque alguém é rico não quer dizer que deveria ser passado para trás. A última coisa que Bong queria era entrar no meio de uma discussão. Durante o restante do percurso de carro, ele se recostou no banco e observou a paisagem passar. Estava mais do que satisfeito em ouvir Omar e Cal discutirem. Não era uma discussão hostil de modo algum. Era o tipo de toma lá de cá, que Bong e Conchita faziam o tempo todo antigamente, desafiando, melhorando, ensinando um ao outro. Além do mais, suas brigas, se fossem possíveis chamá-las assim, sempre terminavam com um abraço e um beijo. Eram discussões saudáveis, algo que todos os casais faziam de vez em quando. Fique de olho para achar uma vaga, Cal falou enquanto manobrava a perua em meio ao trânsito. Bang olhou pela janela. Em vez de uma vaga, notou uma roda gigante despontando em meio aos prédios. Um quarteirão depois, viu uma montanha-russa de madeira antiga. Ele endireitou as costas. Isso é Coney Island? Perguntou. Pode apostar que sim, Omar respondeu. Bong não conseguia parar de encarar todas as atrações e sinalizações coloridas. E a praia e o mar azul além. Em todos os anos em que morei no Brooklyn, nunca tive tempo de conhecer este lugar. Sempre quisemos trazer nossas filhas quando elas eram mais novas. Mas por algum motivo simplesmente nunca aconteceu, ele contou. Bom, hoje é seu dia de sorte, Cal exclamou, estacionando em uma vaga apertada. O Márcio suspirou. Boa, estragou a surpresa, Cal. Surpresa? Quer dizer que é pra lá que estamos indo? Bong perguntou. Omar saiu do carro, abrindo a porta traseira para Bong. Sim, me desculpe por não ter sido mais sincero, achei que você poderia não vir se eu falasse a verdade, ele disse. Bong se arrastou para sair do banco traseiro. Mas estou confuso. Você disse que precisava de ajuda. Essa parte não foi mentira. Eu preciso de ajuda. Só não é o tipo de ajuda que você imaginaria. Veja bem, Carl... Ele indicou Cal com um gesto que estava alisando os vincos de camisa listrada laranja e azul. Se recusa a me acompanhar em qualquer brinquedo, e não tem muita graça ir sozinho neles. Então achei que você poderia me ajudar com isso. Cal olhou feio para Omar. Só veio aqui pelo algodão doce e pelos caras com regatinhas. Tá vendo o que eu preciso lidar? Omar brincou, dando uma risadinha. Mas falando sério, espero que não esteja bravo, Bong. Não, é claro que não. Não estou bravo. Talvez um pouco surpreso, mas não bravo. Perdão. Bong deixou o olhar vagar ao longe e fitou a montanha-russa que lentamente subiu nos trilhos, mais e mais e mais alto, até que despencou rapidamente. As pessoas no carrinho gritavam, urravam e jogaram os braços para cima. Depois de alguns minutos, ele se virou e encontrou o olhar de Omar. Tudo bem se podemos ir à montanha-russa primeiro? Ele indagnou com o sorriso de um garoto de 9 anos empolgado. E assim encerra o capítulo de Omar. Agora vamos para o capítulo 39 de Colin. E é para encerrar. Só deixa eu conferir se o capítulo Colin... pessoal, vamos ter que parar aqui no capítulo 39 de Colin. Por quê? Porque os dois capítulos, tanto do Omar, principalmente o da Lily, foram enormes, pessoal. Então a gente vai ter que parar aqui no do Colin. Fora isso, meu celular está descarregando. Como vocês viram, eu trouxe um excelente cenário, né, com as plantas. E se eu botar um carregador, além do áudio ficar horrível, eu não vai ficar muito bom o cenário. Então, mas a gente leu bastante, né? Voltamos na quarta-feira, sem falta. Essa quarta-feira foi porque foi dia da mentira, eu queria fazer um vídeo sobre os mitos de gato. Mas quarta-feira, sem falta, tem mais leitura felina na sua programação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Perdoa o jazz ter ficado muito baixo, é que eu estou usando um outro celular que está com o áudio baixo, não sei porquê. Mas perdoe por isso, o rádio está descarregado, esqueci de carregar, me perdoe. Mas ficou uma leitura bem interessante. Esse é um dos melhores capítulos que eu já li, se vocês querem saber. Estou gostando bastante agora. Então, nos acompanhe para mais. Excelente final de semana, boa Páscoa. É isso, tchau! Vida Perfeita Tópica Secretaria de Cultura e Teatro. Tchau, pessoal!